de Deus nos adverte: não atrapalhem a ação do Espírito Santo, não desprezem as profecias, examinem tudo e fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que orientação preciosa para nossa caminhada cristã! Se você leu sobre Pentecostes em Atos 2 ou sobre a promessa que se cumpriu na casa de Cornélio em Atos 10, você já sabe que o Espírito Santo quer operar na vida de cada um de nós. E quando falamos em manifestações do Espírito Santo nos crentes, o nosso maior objetivo é entender que essa capacitação natural serve para ajudar a construir o corpo de Cristo, a sua igreja, e nos dá ousadia para testemunhar o Evangelho. Mas espera um pouco. O que significa mesmo testemunhar? Excelente pergunta! Muitas pessoas pensam que testemunhar é apenas pregar nos púlpitos da igreja, mas na verdade, testemunhar começa no nosso caráter e no nosso comportamento diário. É a forma como agimos quando ninguém está nos vigiando. Então vamos orar? Senhor, eu quero te pedir para que o Senhor venha falar conosco mais uma vez nessa aula, em nome de Jesus. Amém! A paz, Senhor, para adolescentes. A leitura de hoje se encontra em 1 Tessalonicenses 5, 19 ao 22. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. E essa foi a nossa leitura de hoje. Tchau! Você sabia que o Espírito Santo tem o costume de agir por meio de repentes surpreendentes ao longo da história da igreja? O primeiro grande momento aconteceu no dia de Pentecostes, em Jerusalém, quando os discípulos estavam reunidos em oração e um vento forte encheu a casa, fazendo com que todos fossem batizados e falassem em outras línguas. Mas sabia que isso continuou acontecendo ao longo dos séculos? Em 1906, na famosa Rua Azusa, em Los Angeles, um avivamento liderado por William Seymour espalhou a chama pentecostal por todo o planeta, dando origem direta às Assembleias de Deus. E se você acha que isso é apenas história antiga, preste atenção nesse fato recente. Em fevereiro de 2023, na Universidade de Asbury, nos Estados Unidos, um culto de rotina terminou, mas cerca de 30 estudantes decidiram permanecer orando no Ruggles Auditorium. De repente, a presença de Deus se manifestou de forma tão intensa que esse clamor se transformou em uma oração ininterrupta por mais de 250 horas seguidas. Mais de 100 mil pessoas de todo o mundo viajaram para aquela pequena cidade para experimentar o quebrantamento e a paz do Espírito Santo. O Espírito Santo não mudou. Ele quer se manifestar hoje na sua vida e por onde você passa. É incrível ver jovens e adolescentes de hoje em dia sendo transformados por esse avivamento maravilhoso. Isso só nos mostra que o Espírito Santo continua ativo nos dias de hoje. E a nossa revista traz uma história muito especial no livro de 2 Reis, a história do profeta Eliseu. Ele era conhecido na cidade de Sunem por ser um homem zeloso e obediente. Uma mulher rica daquela cidade observou o comportamento de Eliseu no dia a dia e disse ao seu marido que tinha certeza de que ele era um santo homem de Deus. Percebe que Eliseu não precisou fazer nenhum sinal milagroso na frente dela para que ela soubesse disso? O caráter, a integridade e as boas atitudes de Eliseu falaram mais alto do que qualquer palavra. E para nós isso significa que as nossas atitudes na escola, como respeitar os professores, não colar nas provas e ajudar os colegas necessitados, são formas práticas de manifestar o Espírito Santo que habita em nós. É por isso que o apóstolo Paulo aconselhou a Timóteo que não se descuidasse do seu dom, mas que fosse exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O nosso testemunho valida o dom espiritual que nós recebemos. O batismo no Espírito Santo
é o revestimento de poder prometido por Jesus para nos capacitar no serviço cristão. Às vezes, surgem sentimentos confusos na nossa rotina e pode parecer um grande desafio lidar com as opiniões das outras pessoas, com as críticas ou com aquela necessidade de sermos aceitos pelo grupo. No entanto, a Bíblia nos mostra que Deus não nos deixou sozinhos. Ele enviou o Espírito Santo para ser o nosso consolador, nos guiar no caminho certo e nos capacitar com os dons espirituais incríveis para fazermos a diferença no mundo. Para entender melhor como as manifestações do Espírito Santo funcionam e como elas transformam a nossa vida, confira essas 3 curiosidades históricas de bastidores. O Espírito Santo é frequentemente associado ou representado pela figura de uma pomba branca. No mundo antigo, as pombas eram conhecidas por sua incrível capacidade de orientação e por serem aves extremamente limpas. Além disso, elas eram muito utilizadas como mensageiras, voando longas distâncias para levar notícias importantes. Quando o Espírito Santo se manifesta na vida de um crente, ele não traz bagunça, medo ou destruição. Ele age de forma pura, mansa e nos guia no caminho da verdade, funcionando como o consolador perfeito que traz as mensagens de paz do coração de Deus para o nosso coração. O dom de línguas estranhas é uma manifestação espiritual concedida pelo Espírito Santo para a edificação e sinal do seu agir. Na época do Novo Testamento, o Império Romano era gigantesco e composto por centenas de povos que falavam idiomas completamente diferentes, o que gerava muita divisão e dificuldade na comunicação. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava lotada de viajantes de várias nações. Quando o Espírito Santo desceu e capacitou os discípulos a falarem em línguas, Deus quebrou as barreiras culturais para que todos pudessem ouvir a mensagem do Evangelho na sua própria língua nativa. O dom de línguas mostra que para Deus não existem fronteiras ou idiomas difíceis demais que impeçam o seu amor de alcançar alguém. As profecias são atuais, importantes e funcionam como um canal para edificar, exortar e consolar a igreja. Na antiguidade, não existiam microfones, internet ou redes sociais para transmitir avisos urgentes para uma cidade. Os reis utilizavam mensageiros oficiais, chamados de arautos, que iam até as praças públicas e usavam instrumentos de sopro para gritar os decretos reais, para que ninguém ficasse desinformado. O ministério profético na Bíblia funciona como esse porta-voz do reino de Deus. O crente recebe uma mensagem direta do Senhor e a transmite com clareza para orientar e proteger o povo. É o mensageiro de Deus avisando a igreja sobre o rumo correto a seguir. Deus continua falando com a igreja hoje por meio dos seus dons para nos dar esperança, consolo e nos lembrar de examinar tudo que é bom, evitando qualquer tipo de mal. Os dons espirituais e as manifestações do Espírito Santo foram deixados para fortalecer a igreja e nos ajudar a viver de maneira justa e corajosa. É através do poder do alto que recebemos a capacidade sobrenatural para fazer a diferença nessa geração. Mas agora, para adolescentes, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. As suas atitudes diárias revelam o que o Espírito Santo está conduzindo os seus passos? Agora nós vamos aprender sobre as 2 principais finalidades do dom de falar em línguas.
Primeiro, edificação pessoal. Quando nós falamos em línguas estranhas, estamos comunicando mistérios diretamente com Deus, fortalecendo a nossa fé individual contra as tentações do mundo. E a segunda principal finalidade é a mensagem para a igreja. Quando há o dom de interpretação de línguas na igreja, a mensagem vai edificar e instruir todas as pessoas reunidas no templo. E a palavra de Deus deixa bem claro que Deus derrama os seus dons conforme a sua soberana vontade e também de acordo com as necessidades da obra de Deus. Por exemplo, as línguas estranhas comprovam o batismo com o Espírito Santo e servem como um sinal físico inicial dessa grande promessa divina. O profeta Joel profetizou esse derramamento ainda no Antigo Testamento. Ele disse que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne e que os jovens profetizariam, teriam sonhos e visões. Essa promessa é real hoje para a nossa geração. Mas ao falar sobre manifestações espirituais na igreja, nós também precisamos entender o equilíbrio essencial entre o dom espiritual que recebemos e o testemunho real que nós apresentamos. E agora nós temos um desafio para vocês. Vai aparecer aí na tela algumas imagens e vocês terão 10 segundos para adivinhar qual é a árvore, mas só pela foto da folha. E aí, preparados? Sim! Tempo esgotado! E aí, será que vocês conseguiram adivinhar qual é essa árvore vendo essa folha? Parabéns se você respondeu que esse é um pé de manga, uma mangueira. Então vamos para a segunda imagem. Muito bem, se você viu esse ramo e falou que é uma figueira, parabéns, você acertou. Agora a gente vai para a terceira imagem. E aí, qual árvore é essa? Tempo esgotado pela última vez e parabéns se você respondeu que essa é uma macieira. Mas por que fizemos esse desafio? Porque na natureza e na vida espiritual, as árvores não são conhecidas apenas pelas suas folhas, mas sim pelos seus frutos. No nosso testemunho cristão, as folhas podem representar os dons espirituais, mas o fato de ter dons não significa que somos perfeitos ou maduros. O comportamento coerente com a palavra de Deus e o fruto do Espírito, o amor, a paz, a alegria e a mansidão, são as maiores evidências da presença real do Consolador na nossa vida. Sem frutos, os dons perdem o seu significado. Nós percebemos que mais importante do que profetizar ou operar milagres na igreja é ser um exemplo genuíno na nossa conduta. E agora entramos no terceiro e último ponto da nossa lição: a importância das profecias na Igreja de Cristo. No Novo Testamento, o dom de profecia é apresentado como o dom espiritual de maior utilidade coletiva para a igreja reunida. Ele serve para 3 propósitos fundamentais divididos em 1 Coríntios 14:3. O primeiro, a edificação, para fortalecer o crescimento espiritual coletivo. O segundo, a exortação, para chamar atenção e dar ânimo para o serviço cristão. E o terceiro é a consolação, para trazer alívio e esperança nos momentos difíceis. Quem é chamado para o dom de profetizar atua como um porta-voz do reino de Deus. Os profetas guiam o povo pelas mensagens e ordens divinas, revelando o amor do Pai e seus propósitos. Mas vale lembrar um conselho muito importante do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses: examinem tudo e fiquem com o que é bom. Toda mensagem
mensagem manifestada no tempo precisa passar pelo crivo da Bíblia, que é a palavra de Deus. Ela é a nossa única regra inerrante de fé e prática. Se uma revelação contrariar a Bíblia, nós devemos evitá-la. Deus é um Deus de ordem e decência, e o seu Espírito sempre opera em perfeita harmonia com a sua palavra e nunca com bagunça ou desordem. A maior profecia que podemos carregar no peito é vivermos sintonizados com o Espírito Santo a cada instante, buscando por meio da oração, do jejum e da leitura bíblica diária os melhores dons espirituais e ministeriais com zelo. Olá, pré-adolescente! Como ter coragem para pregar? Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Os discípulos eram medrosos, mas o Espírito Santo desceu sobre eles e eles então pregaram com ousadia e com poder a palavra de Deus. A questão não é se você é tímido ou extrovertido, é o poder do Espírito Santo dentro de você. E veja, o importante, o seu testemunho não é só o que você fala, é como você vive. Do que adianta falar se você não vive diante do seu coleguinha a verdade da palavra de Deus? A sua vida apaga a sua voz. Jesus disse que a nossa luz deve brilhar diante das pessoas e elas vão glorificar a Deus pelo nosso testemunho. Lembra, o Espírito Santo enche você não para você aparecer, mas para deixar Jesus aparecer através de você. Então, na escola, sua boca fala de Jesus com a coragem do Espírito e a sua vida confirma, sem colar, respeitando, amando. Boca e vida dizendo a mesma coisa. Esse é o testemunho que ninguém consegue calar. Deus abençoe vocês! Nós estamos chegando ao final da nossa aula, mas uma coisa você não pode esquecer jamais. O Espírito Santo deseja usar você de forma maravilhosa, seja na pregação, no testemunho pessoal ou na prática diária das boas obras. E não importa a sua idade, se você tem 11, 12, 13 anos, saiba que Deus escolheu você para ser uma testemunha viva e dinâmica da salvação. Ele quer derramar do seu poder e encher a sua vida de dons espirituais excelentes. E agora chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus.
adolescentes, nós chegamos no momento do quiz, onde nós vamos ver se vocês, além de aprenderem, vão acertar todas as perguntas desse quiz. Número 1. Para que o Espírito Santo capacita os crentes? A. Para mostrar superioridade espiritual sobre os outros. Letra B. Para fortalecer a igreja a testemunhar o evangelho. Letra C. Para substituir a leitura da Bíblia e a oração diária. Ou letra D. Para receber destaque dentro das atividades da igreja. Tempo na tela. Tempo encerrado e é claro que a resposta certa é a letra B, para fortalecer a igreja a testemunhar o evangelho. Segunda pergunta. Segunda lição, onde começa o verdadeiro testemunho cristão? A. No caráter e nas atitudes do dia a dia. B. Apenas nas oportunidades de pregar na igreja. C. Na quantidade de dons que a pessoa manifesta. Ou letra D. Somente quando alguém realiza grandes milagres. Tempo na tela. Tempo encerrado, e se você respondeu a letra D, somente quando alguém realiza grandes milagres, você errou, porque a resposta certa é a letra A, no caráter e nas atitudes do dia a dia. Terceira pergunta. O que a história de Eliseu ensina sobre a vida espiritual? A. Que os dons sempre aparecem antes do caráter. B. Que uma boa reputação depende da opinião das pessoas. C. Que atitudes fiéis revelam uma vida conduzida por Deus. Ou D. Que o reconhecimento público é o sinal de maturidade. Tempo na tela. Tempo encerrado e a resposta certa é C. Que atitudes fiéis revelam uma vida conduzida por Deus. 4. Qual é o equilíbrio necessário entre dons espirituais e vida cristã? Letra A. Os dons dispensam cuidado com o caráter cristão. B. Os dons devem vir acompanhados de bom testemunho. C. O testemunho pessoal não interfere no uso dos dons. Ou D. A maturidade espiritual se mede apenas por manifestações visíveis. Tempo na tela. Tempo encerrado e a resposta correta é a letra B. Os dons devem vir acompanhados de bom testemunho. Quinta e última pergunta. O que devemos fazer diante de profecias e mensagens espirituais? A. Seguir a mensagem apenas porque ela parece espiritual. B. Rejeitar qualquer manifestação espiritual na igreja. C. Examinar tudo pela palavra e ficar com o que é bom. Ou D. Usar a emoção do momento como principal critério de avaliação. Tempo na tela. Tempo encerrado e a resposta correta é a letra C. Examinar tudo pela palavra e ficar com o que é bom. E esse foi o nosso quiz. Espero que vocês tenham acertado, hein? E se você ficou com a gente até o final, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho das notificações e deixar um comentário do que você achou e aprendeu nessa aula. Então, feche os seus olhos para a gente orar. Senhor Jesus, obrigada pela sua palavra. Nos ajude a entender e a aprender sobre os dons que o Senhor quer derramar. Em nome de Jesus, Amém. Tchau! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Acabou? Aí pá, volta lá normal. E mais uma vez o tempo... Não é isso, não? vamos pro segundo. Ah, tá. Achei que já ia diretão. Não. Quando há o dom de línguas na... Não. Na interpretação da igreja... Então vamos para a segunda figura. Que ruim.
No Novo Testamento, o dom de profecia é apresentado como um dom... Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.